Olá pessoal, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos entender resistência elétrica. O que acontece, por que acontece, por que aquece, porque aquece vira luz, né? É o caso das lâmpadas incandescentes. Então, sem mais milongas, vamos lá. Vamos ver aqui, eu vou projetar aqui, vamos ver aqui a corrente elétrica, a resistência elétrica, perdão. Resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica, né? Então, mas quem que é essa oposição? Oposição oferecida para os elétrons passarem. Então, imaginem a seguinte situação. Sempre fazendo analogia com a água, né? Nós temos um tubo de 2 polegadas. Aí nós colocamos uma redução, uma luva de redução, e essa água toda que vinha nesse tubo de 2 polegadas, agora ele vai para meia polegada. Então o que vai acontecer ali? Ali vai ter uma dificuldade desse volume de água passar por aquele tubo de meia polegada. Ele restringiu, ele dificultou a passagem da água por aquele tubo. Na elétrica é justamente isso. Então, por exemplo, quer ver um exemplo clássico? Se nós pegarmos um fio de 10 milímetros quadrados e nós temos uma corrente lá de 50 amperes passando por ele, tá tudo tranquilo lá no fio. Aí depois nós pegamos um fio, cabo de 1 milímetro. Então nós temos um de 10 milímetros, coloca no milímetro. O que vai acontecer? Vai aquecer. Por quê? Porque nós estamos querendo passar a corrente que deveria passar no 10 polegadas, passar por um cabo de 1 polegada, de 1 milímetro, perdão. Então você vê que tem uma dificuldade. Isso é maléfico, né? Essa situação é maléfica para nós. Mas tem situações que ela é benéfica, que é o caso do chuveiro. Então o que nós temos? Uma resistência, vem a corrente ali passando, que ele quer passar por aquele ponto, só que o material, por exemplo, o tungstênio, ele tem uma dificuldade, ele dificulta a passagem desses elétrons de um ponto para o outro, porque vai ter que ter uma DDP de um ponto para o outro. Então, essa corrente, ao passar por essa resistência, o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a se chocarem, eles querem passar, eles querem... Então, com isso, o que vai acontecendo? Aquece. Então, se for num ambiente controlado, projetado, ótimo, nós vamos ter o calor como benefício. Se for num sistema, numa rede elétrica, vai fechar um curto-circuito ali, porque não há condição de passar aquela quantidade de elétrons por aquele condutor. Então, a resistência, quando ela diz oposição oferecida à passagem elétrica, é a dificuldade que os elétrons vão ter de passar naquele ponto, naquele material, devido ao material ou devido a ter uma situação, né? Como eu disse a vocês aí, uma situação de curto-circuito, por exemplo. Então, passou, ele fica bloqueando, ele quer passar e não passa. Aí que acontece aí o fenômeno do aquecimento e da resistência elétrica, tá ok? Esse daqui, ó, todas as cargas, né? Todas as cargas sem exceção, ela terá aí uma resistência. Sempre. Se nós pegarmos, né? O motor ele é indutivo, mas tem uma resistência, né? Então tudo que nós falarmos de carga elétrica, talvez ele não seja, porque ele pode ser benéfico, como eu disse, né? Pode ser benéfico ou maléfico o negócio, né? Então, tem momentos que é benéfico e tem situações que não são benéficas. Por essa razão que tem um projeto lá e nós vamos obter o máximo possível se nós estivermos utilizando da forma correta também, sem dúvida nenhuma. Mas tudo que tiver dificuldade para passar, tudo que tiver a dificuldade de passar os elétrons, vai começar a chocar, vai gerar calor, e aí a consequência, né, o benefício ou malefício, vai ser dependendo do projeto. Mas é isso que ocorre, é a dificuldade que os elétrons têm de passar por um caminho, né? Seja ele qual for esse caminho, pode ser um cabo, pode ser uma resistência, pode ser, ele chegou ali.
Se ele tiver dificuldade, ele vai tentar passar e vai gerar essa resistência. O próprio nome já diz, é sugestivo, né? Resistência. Ele resiste ao quê? Resiste à passagem dos elétrons através de um condutor. Então aqui também, sempre as grandezas elétricas elas interagem, né? Você não consegue mexer numa resistência, não mexer na corrente, não mexer na tensão. Então elas estão interligadas. Você tem uma alteração em uma e você vai alterar em outra. Aqui nós temos assim, uma condição de 1 ohm de resistência, né, que permite a passagem de 1 ampere e 1 volt, né? Então, pela lei de Ohm, se nós tivermos aí, né, tem um triângulo lá da lei de Ohm, se nós tivermos 1 ohm, se nós tivermos 1 ampere, nós vamos ter 1 volt. Ah, mudou 1 dos 3, com certeza vai ter reflexo nos demais. Isso é fato, isso não tem como, tá ok? A letra, né, da unidade de medida da resistência é o ohm, representado pela letra grega ômega, tá ok? Então, até mais. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, né, de sinalização, dar um like, para a gente manter o nosso canal aqui bem forte, bem fortificado. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.